Aí, pessoal, estamos aqui novamente trazendo hoje mais um vídeo, dando sequência aí nas questões de cabos elétricos. Ó, acesse o nosso link para poder estar assistindo o vídeo anterior. E não deixe também, é claro, de ativar o sininho aqui para receber nossas notificações, pessoal. Não deixe também de seguir as nossas páginas, as nossas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook. Agora vamos para o vídeo. Pessoal, então dando sequência aqui, nós vamos calcular aqui uma queda de tensão. Então, como calcular uma queda de tensão? Ó, então, em nosso exemplo, nós vamos simular um circuito monofásico 220, ligando uma bomba de 20 amperes a uma distância de 120 metros, ok? Então, a queda de tensão, na verdade, ela é a diminuição da tensão em volts conforme aumenta a distância do condutor entre a alimentação e a carga. Conforme diminui a tensão em volts, aumenta a corrente em amperagem, ok? Então, com isso, se você dimensionar o cabo baseado na tabela original, ele vai superaquecer, ocasionando aí até um incêndio, pessoal. Então, tem que ficar muito atento com relação a isso. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, né? Se a gente fosse seguir a tabela para um circuito de 20 amperes, tá? Conforme a tabela, o cabo seria um cabo de 2,5 milímetros. Agora, vamos calcular para ver o que acontece nessa dimensão que a gente passou aí para calcular essa queda de tensão. A NBR 5410, ela diz que para os circuitos monofásicos, a queda de tensão ela pode variar entre 3 a 4%, certo? Então, vamos ver aqui um cálculo bem básico para a gente poder estar vendo essa situação. Então, se a gente vai fazer esse dimensionamento aí, ó, nós temos a distância que é 120 metros. 20 amperes, a amperagem da nossa bomba. Então, vamos calcular agora, de acordo com a NBR 5410, o cabo que a gente poderia estar utilizando aí poderia ser o de 2,5. Mas nós temos essa distância, né, entre aí, a alimentação e a carga, ok? Então, eu vou passar a fórmula aqui para vocês, para a gente poder achar qual que vai ser a seção deste cabo para ficar de uma forma dimensionada corretamente, ok? Então, vamos partir do seguinte, ó, S, que é o que nós estamos procurando, que é a seção do cabo. S é igual a I, que vai ser a corrente, que no caso nosso aqui é 20 amperes, vezes L, que é a distância, vezes 2. 2 por quê, pessoal? Porque ele é monofásico, fase, ou fase e neutro. Dividido por 58, 58, que é a constante de resistividade do cobre, vezes VQ, que vai ser a nossa queda de tensão, que conforme a NBR 5410, ele dá essa oscilação aí, essa permissão de entre 3 a 4%, que nós já achamos aí, que fica em 6,6, ok? Que ou seja, 220 vezes 3%, vamos trabalhar com 3%, né? A oscilação aí dessa queda de tensão, então nós encontramos um número de 6,6. Então, montou-se a fórmula, agora a gente vai fazer o cálculo, correto? Tá? Então, fazendo-se o cálculo aí, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó. S é igual a 20, que é a nossa amperagem, vezes 120 vezes 2, que é, na verdade, a nossa distância, vezes 2, que é o fase-fase, ou neutro e fase. Nós vamos encontrar um número aí que é igual a 4.800. Eu vou dividir isso aí pelo 58, que é a resistividade, certo? E multiplicar por 6,6. Nisso tudo eu vou encontrar uma seção de cabo de 12,5391. Ou seja, eu teria que ter um cabo aí dimensionado de 12 milímetros. Uma bitola de 12 milímetros. Mas vocês sabem que a gente não tem um cabo de 12 milímetros. O mais próximo aí seria o de 16 milímetros. Correto? Então, a gente teria que usar uma bitola aí para este cabo, para esse dimensionamento de 12 milímetros. Ou seja, da tabela original, que seria 2,5, tá? Nós vamos estar usando um cabo de 16 milímetros. Olha só a diferença, pessoal. Então, numa situação dessas, você coloca o cabo de acordo com a tabela de 2,5, tá? Primeiro que não ia chegar corrente lá. Ou segundo, ele ia simplesmente pegar fogo aí, ia queimar esse cabo, derreter esse cabo no meio do percurso, correto? Tá? Então fica a dica aí de como fazer esse dimensionamento aí de uma forma correta quando se tem uma distância grande entre a alimentação e a carga.
Bom, deixamos aí mais uma dica para vocês. Siga o nosso canal, acompanhe todo o nosso conteúdo. Se você tiver alguma sugestão também para poder deixar aqui para a gente, de conteúdo, de informações, né? A gente está aí 100% à sua disposição, pessoal. Então, ó, as tabelas, inclusive, nós vamos deixar na descrição para que você possa baixá-las e você tenha ela em mãos aí para quando for necessário, certo? Então, olha só, hein? Siga a gente, ative as notificações aí pelo sininho, tá? Por enquanto, a gente fica por aqui, hein? Um forte abraço e até breve!